Bom dia, pessoal, vou aproveitar aqui o caminho para a academia para conversar com vocês sobre jejum. O jejum é muito perguntado por todos vocês, principalmente o pessoal que entra na consultoria, porque é um tema que está na moda, tá? Então, a princípio, eu vou conversar com vocês com os seguintes assuntos: jejum relacionado à religião, jejum relacionado à autofagia e jejum relacionado ao emagrecimento. Com relação à parte religiosa, o jejum é uma técnica milenar, utilizada por diversas religiões. Praticamente eu não conheço nenhuma religião que não utilize do jejum. Geralmente está associada a um momento em que você concentra as suas emoções, os seus pensamentos para o seu ambiente interno, e principalmente uma reflexão acerca das pessoas que têm necessidades dos alimentos, mas não conseguem obtê-la através das condições financeiras ou condições de produção desses alimentos, né? Conforme a antiguidade, né, dessa. Então, antes de você sair falando por aí que jejum não funciona, ou qualquer outra coisa que tem um viés mais acadêmico, você tem que aprender a respeitar a decisão das pessoas nos seus termos mais profundos, e a profundidade do ser humano está extremamente ligada à religião, e isso deve ser respeitado. Então, independente de qualquer coisa, você tem que perguntar se aquele teu cliente, aquele teu paciente tomou essa decisão por motivos religiosos, ou ele realmente tá fazendo algo porque ele acredita ser o mais correto cientificamente. São dois pontos extremamente diferentes, e que antes de falar qualquer coisa é importante que você entenda isso. Agora eu vou falar sobre a autofagia, um tema um pouquinho mais difícil, mas eu vou me esforçar aqui para passar para vocês. Antes, a autofagia era vista como uma morte celular, mas acabou percebendo que está mais relacionado a um artifício de sobrevivência celular bastante sofisticado por todos os organismos, tá? E mais recentemente, o que acabou acontecendo é que, diante dessa possibilidade desse processo ser acelerado ou retardado, essa autofagia, que é comer a si próprio, tornou-se uma estratégia promissora utilizada no combate de diversas doenças, principalmente como câncer, Alzheimer e Parkinson. Por isso que é tão importante falar sobre isso. E inicialmente os cientistas acabavam acreditando que a autofagia ela induzia a morte da célula, como a gente falou. Só que hoje em dia sabe-se que é um processo que garante toda a sobrevivência das células. E esse termo, autofagia, ele vem do grego e ele significa comer a si próprio. Como assim? A célula ela acaba digerindo as partes dela mesma quando o organismo acaba carecendo de alimentação ou de reserva energética. É nesse momento que a célula começa a digerir partes que estão incorretas, na forma de garantir a sobrevivência. Então essa autofagia acaba sendo ativada quando a célula está em situações estressantes. Vamos colocar assim, por exemplo, quando alguém fuma um cigarro, quando deixa de se alimentar. E para sobreviver, a célula passa a comer partes internas da célula mesma, degradando tudo que tem de ruim ou que está atrasado na sua proliferação. Então, quanto maior a limpeza interna, mais a autofagia está acontecendo. Ela não fica ativa o tempo inteiro, mas a restrição de nutrientes é uma das formas de burlar e ativar essa autofagia. Então está mais ligado a um processo de saúde e doença. Agora, falando sobre emagrecimento, que acho que é a informação que vocês mais estão aguardando. Então, deixar claro para você aqui: se você comer exatamente a mesma quantidade em jejum ou não, as pesquisas apontam que não há diferença significativa. Só que o que a gente vê na prática é o seguinte: a pessoa não tem fome pela manhã, certo? Ela não tem fome e ela come por obrigação porque a nutricionista prescreveu. E se ela começa a fazer o jejum, mesmo não tendo fome, ela vai ter uma diminuição de 2 a 3 refeições ali pela manhã que ela fazia de forma obrigatória e que ela não tinha fome. E aí, se ela deixa de comer essas 2, 3 refeições, ela passa a ingerir menos 600 calorias no dia. E é óbvio que isso vai fazer com que ela emagreça, certo? Desde que ela mantenha um nível energético adequado no restante do dia e não compense isso na forma de alimentos mais energéticos, com chocolate e tudo mais. Então, assim, na prática, vou deixar claro para vocês aqui: quando que a gente utiliza o jejum, principalmente na consultoria? Quando é um aluno que ele não tem fome pela manhã, que ele não vai treinar pela manhã e que ele não desconta todo aquele período de jejum na primeira refeição. Então isso acontece com muitas pessoas, inclusive comigo. Eu, quando estou num processo de definição muscular, que não é o caso agora, eu faço o jejum intermitente, me adapto super bem,
justamente por eu não ter fome pela manhã e por eu não descontar na primeira refeição. Inclusive, tem um processo ali de cetoadaptação, mais ou menos de 2 a 3 semanas, isso acontece e você passa a ter menos fome. Você percebe que aqueles alimentos que você comia pela manhã não tinham necessidade. Então você ativa as reservas energéticas, principalmente a questão da gordura, que é o que a gente quer eliminar. Então é um processo válido sim, é claro que tem que ser revisto o restante do dia. Não adianta absolutamente nada você fazer jejum e se entupir de calorias depois. Ou simplesmente manter a mesma quantidade que você estava fazendo sem o jejum, certo? Então é mais ou menos uma estratégia que serve para algumas pessoas e não serve para outras. E recomendo você a testar, tá? Não só por questão de emagrecimento, mas também por outros fundamentos que a gente colocou anteriormente. Procurando uma reflexão mais religiosa, pensando em pessoas que não têm condições de se alimentar de maneira como a sua. Então é um processo que você vive na pele aquilo. Eu acho interessante, eu acho válido, super válido. E o segundo ponto, relacionado à autofagia. Ainda tem muitos estudos a serem feitos, né? Uma investigação ainda a ser feita a respeito da autofagia, né? Porque esses estudos mais recentes é que elaboraram essas questões relacionadas a doenças, mas de qualquer forma já está relacionada à prevenção de algumas doenças. Então acho interessante também por esse motivo. E além disso tem o objetivo estético, que não está ainda bem claro para a gente se realmente vai fazer diferença ou não vai, mas na prática a gente percebe que os alunos eles se adaptam muito bem a essa estratégia e que realmente eles diminuem o consumo energético total desde que isso for orientado para ele, tá bom? Espero ter deixado claro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, manda aí pra gente.